Não sei se você se deu conta, talvez você tenha visto na mídia, nesses últimos dias, uma data histórica, né? Uma data marcante e importante, que traz algumas reflexões aí que eu acho que não pode passar batido, embora tenha sido, se não me engano, foi na última sexta-feira, mas vale como uma análise aqui, uma menção. 500 dias de pandemia. Quem diria, né? 500 dias de pandemia na última semana, e isso um impacto gigantesco em todas as frentes, todos os negócios, não só na fotografia. E aí, longe de mim querer trazer qualquer tipo de panorama sobre o que vai acontecer nos próximos 500 dias, mas nós temos algumas indicações, algumas pistas, pelo menos dos próximos meses, dos próximos 5 meses, que não vai dar esse tempo todo. Vamos dividir isso, né? Importante dizer também que faltam 500 dias, mais ou menos, agora já falta menos, para a próxima Copa do Mundo. Você tem noção? Estamos aí vivendo em plena pandemia olímpica, né? Também, com vários desafios aí, dá a impressão até das Olimpíadas que vai ser não só quem ganha a medalha, já é campeão de estar lá, e de conseguir passar sem pegar, né? Sem pegar durante as Olimpíadas. Parece exagero, a principal atleta dos Estados Unidos, a Simone Biles, né, a ginasta, eles estão fazendo um mega esquema para segurar, para que ela não corra o risco de pegar, sendo que uma das atletas mais próximas delas, que inclusive é suplente dela, pegou, né? Então, você veja a dimensão da coisa toda, muitos jornalistas nem puderam ir, o trabalho dos só jornalistas lá, desafiador, né? Um ano depois vem as Olimpíadas de 2020, acontecendo em 2021. Mas eu não vim aqui para falar disso. Eu queria trazer só da data, 500 dias de pandemia, uma data, é um número importante, mas vamos pensar aqui, eu separei algumas coisas interessantes, uma visão em relação a esse dado importante, esse marco, né, essa data de 500 dias, e também com base no que a gente pesquisa e tem o contato direto, tanto em notícias, lá fora e tudo mais. Algumas coisas. Repara-se já que uma parcela dos fotógrafos estão sentindo uma melhoria, pelo menos dos agendamentos para o ano que vem, e inclusive para as próximas semanas e meses. Gente falando de vários eventos que estão voltando agora, com a agenda se intensificando nas próximas semanas, fruto direto, fruto do quê? Da vacinação, né? Então, a primeira dose na parte dos adultos aí chegando forte. Então, a gente tem uma possibilidade de retorno ao trabalho e um retorno gradual, um retorno desigual. E as pessoas com uma dificuldade muito grande em relação à parte econômica, gente que sem grana, o pessoal em várias frentes, né? Assim, a inflação em si, os desafios enormes, né? Com tudo que a gente está correndo, crise política, crise sanitária e o reflexo econômico. Mas os dados de serviços, números do mercado, né, que a gente nota, claro, desemprego muito alto ainda, mas algumas indicações de retorno. Por que a vacinação, no ponto que está, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, um dado importantíssimo, né? Os eventos começam a ser liberados, com uma série de restrições, claro, a pessoa tem que ter pelo menos tomado a primeira dose, mas começa a voltar. Os parques aumentaram os horários ali, os bares, restaurantes também voltando, e aí, claro, você olha para outra ponta. A gente tem que olhar para os dois lados, né? A variante Delta correndo solta. Aqui lá fora, nos Estados Unidos, os casos crescendo, no Reino Unido é impressionante. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a celebrar o fim das restrições, não da pandemia, porque não dá para fazer isso por decreto, né? Mas o fim das restrições. Fizeram uma festa meia-noite, o pessoal encheu a cara, foi para balada e tudo mais, com a variante correndo lá, a Delta correndo. Mas o que os médicos, alguma parcela dos especialistas falando é o seguinte: o dado para se olhar é internação, não é só a internação, mas a parte de mortalidade, as taxas, os casos devem aumentar e vai se tornar algo que já está ali fazendo parte da rotina das pessoas. E aí a gente vai ter que tomar vacina todo ano. Eu não sou especialista, longe disso, mas a gente tem que olhar para isso.
o que é importante é o seguinte, eu até num outro conteúdo recente que eu fiz para uma apresentação da Fox, você veja Las Vegas. Las Vegas tinha sumido. Eu até fiz um conteúdo aqui, não faz tanto tempo, resposta rápida, de um fotógrafo que tinha um negócio lá. Las Vegas, capital do mundo, né, de casamento, uma das capitais do mundo de casamentos, sentiu a redução total dos eventos. Sumiram os casamentos. E aí, o que esse fotógrafo fez? Foi levar as pessoas para casais que começaram a voltar, começou a avançar a vacinação, ele começou a levar eles para passeios, experiências. Isso diz muito do que vem aqui pela frente para todo mundo. Por mais que as pessoas queiram muito fazer festa, sair e tudo mais, vai ter um momento aí, claro, de boom, de retomada, de qualquer coisa vai, né? Mas não necessariamente, né? Então as pessoas vão querer viver experiências, coisas bacanas. Não é só ir por ir ou fazer por fazer. Uma sessão externa, um evento e a mudança de comportamento no geral. Agora, o que é importante e o que a gente pode tirar dessa história, desse momento agora, é o seguinte, né? Então, vamos colocar bonitinho aqui, um stamp aqui. A fotografia depende do quê? A fotografia depende da vida, né? A vida das pessoas. Com essa retomada, as pessoas retomando a vida, as coisas começam a voltar. Então, os aniversários, com os impactos que a gente vê. A grande questão é como vai ser em 2022 e daqui para frente, com as coisas retomando, a vacinação avançando ainda mais. Será que o comportamento, a cultura de mini festas vai ser o que vai ficar? Seja por questões econômicas, seja por questões comportamentais, já vai ter uma visão de fazer coisas menores, mais intimistas. Será que a fotografia, nesse sentido, ganha mais força? Porque ela vai ser o registro para mostrar para outras pessoas e trazendo oportunidades online, inclusive transmissão, ou de mandar esses trabalhos e vídeos e fotos. Então, mas de qualquer forma, formatura, casamento, aniversário, viagens, a gente vê os dados de turismo retomando, então muita gente retomando viagens, os hotéis em várias partes do Brasil já comemorando, sentindo uma diferença. Então começa a voltar, as pessoas fotografam, as pessoas vão imprimir, porque assim, 500 dias depois, será que ainda tem foto para imprimir? Será que ainda tem evento para gerar aí coisas do passado, né? Fica difícil, tem que ter, então, a fotografia depende dessa retomada, das coisas da vida. Então, aqui é um dado óbvio, né, do que a gente pode tirar aí de tudo isso. Aí a segunda parte, né, aqui, que a gente pode colocar, deixa eu colocar aqui o stampzinho, que é o segundo ponto que eu trouxe aqui, os sinais lá fora, os sinais em várias regiões do Brasil, mas principalmente lá fora, nos Estados Unidos, assim, você vê na China, nos Estados Unidos, os sinais lá fora podem ser animadores, de fato. Né? Então, a gente vê, como eu falei, Las Vegas retomando a índices de casamentos acima acima do nível pré-pandemia, 20% acima do que foi em 2019. Isso é um dado muito interessante e importante para a gente prestar atenção. Será que vai se refletir no Brasil da mesma forma? Não sei, porque nos Estados Unidos é a maior economia do mundo, o Brasil não está numa situação econômica, as pessoas também, mas existe uma parcela daqui da população que enriqueceu na pandemia, que ganhou, que guardou mais dinheiro, que está ávida por eventos. Então, há um novo mercado aí para se atender, inclusive, essas demandas e criar experiências, de novo, dessa parte de luxo ou de coisas diferentes, né, para as parcelas de classes sociais mais altas. Então, esses sinais, a gente viu isso com fotocabine também, já vê a parte de fotografia de eventos, no geral, as coisas retomando, fotografia de esportes, está voltando, os esportes voltam, né? No Japão não é tão simples, mas nos Estados Unidos, os eventos na Europa, eventos voltando. Então, a questão é, os sinais são animadores, mas não sabemos como será com as variantes, né? E as vacinações em diferentes partes de uma forma distinta. Mas os sinais são animadores. Então, aonde o que aconteceu? A vacinação avançou. Depende disso. No Brasil, uma pesquisa saiu que os brasileiros estão acima da média mundial do interesse em se vacinar completamente.
tomar a segunda dose, tudo mais. Isso é bom, boa notícia, excelente. Então, tendemos a ver aí um resultado bacana, né, mais para frente. Vamos para a próxima aqui. Vou colocar outro aqui. Outro que eu trouxe, que eu fiz, que eu pensei que tinha sentido trazer, a era da incerteza continua. Né? Continua pelo seguinte, no Brasil, porque tem a variante Delta, ninguém sabe ao certo, e o consumo desigual, porque a gente não sabe como as pessoas vão consumir nesse período realmente, né? Então, elas vão gastar menos, vão valorizar isso, né? A partir das memórias, dessas lembranças, o primeiro evento pós, né? Quando retomam-se as coisas, como é que vai ser? E, principalmente, será que vai ter um recrudescimento por conta da variante Delta e isso vai criar algum tipo de empecilho? Porque no Brasil, a gente ainda está em determinados estados está melhor, mas ainda não está numa situação super confortável, né? Então, algo para se prestar atenção. O que é fato é o seguinte, me parece muito claro isso, sem querer fazer aqui futurologia, mas os próximos 5 meses, a gente está falando aí de menos de 200 dias, menos de 180 dias, esses meses vão ser os próximos 2, 3 meses de retomada desigual, de adaptação, de ajuste de agenda e de consumo e tudo mais das pessoas. E o fim do ano pode ser um cenário completamente diferente. E espero que seja muito favorável, com mais pessoas viajando e as coisas com a vacinação ainda mais avançada, a gente veja um cenário de realmente aquele boom que a gente espera, né? Que vá compensar tudo o que aconteceu aí nesses últimos 500 dias. E aí a parte importante, já antecipando, se falando dos outros, vamos dizer assim, a outra metade desses dias, dos próximos 500 que vem pela frente, como será? Né? Como é que vai ser o primeiro semestre de 2022? Né? A gente vê eventos testes acontecendo em São Paulo, grandes eventos. Então, teve um evento em Santos agora, que foi o evento da retomada, inclusive, com 1.500 participantes, em que tiveram 2 casos, né? Um caso do montador da feira que teve, e aí ficou lá isolado, e o outro que estava entrando no evento e fizeram a checagem, e ele não pôde entrar e estava com a Covid. No mais, claro, vão fazer as avaliações, mas vai ter uma série de eventos aqui no estado de São Paulo, que é uma locomotiva econômica e de eventos, inclusive da fotografia, fotografar e outros eventos, que acontece e depende disso, mas já se fala aí de realmente um cenário bem diferente para segundo semestre. De qualquer forma, essa era da incerteza, ela se mantém, porque não está, embora tenha uma retomada e tudo mais, as coisas, está tudo muito ainda, e tem esse fator econômico, o poder de consumo das pessoas caiu muito. Então, o que eu tiro disso como negócio? Seja qualquer setor da fotografia, qualquer negócio, aliás, uma oferta mais em conta, com uma entrega menor, me adaptando à realidade para esse momento de retomada também. Ou seja, eu posso até cobrar menos, entregando menos e criando alguma coisa para esse momento. Pensar nisso, né? Algo para se pensar aí nesse período. E os planejamentos de curtíssimo prazo continuam. A gente pode agora trabalhar, sei lá, para esse planejamento de um mês aí, aumentar um pouquinho de 2 semanas para um mês, porque é o que estava acontecendo. Você não conseguia planejar por uma semana, você não sabe se vai fechar, se vai abrir. Isso me parece que não retoma, vamos torcer para que não, né? De ter aqueles fechamentos, aquelas coisas que atrapalham tanto. Vamos seguir aqui, porque eu fiz vários, e eu acho que é importante a gente olhar para essa parte que está ligado, inclusive, com uma outra coisa interessante, que eu acho que vale, inclusive, trazer aqui também, que é espera aí, deixa eu tirar aqui que eu me confundi com esse negócio. Select, é isso. Vamos tirar esse, vamos tirar esse, vamos tirar esse. Vamos voltar aqui. Menos e mais. O que eu quero dizer com isso? Menos, talvez, tudo que vai agora ser ofertado e tudo que vai ser pensado está ligado com o que eu falei anteriormente. A gente fazer entregas menores. Então, vai ter, talvez, mais eventos, mais oportunidades de vendas, mas com ofertas mais em conta. E aí, pensar nisso, em coleções, pacotes, serviços, para atender essas demandas menores. Né? Então, menos quantidade, menos poder de compra,
mas eu posso ganhar no volume. Pensar numa estratégia para isso me parece fazer muito sentido, olhar para volume, olhar para, depois de tanto tempo, para muitos que estavam parados e coisa e tal, agora se puxar para atender nesse sentido pode ser uma boa, né? Eu acho, não sei, me parece fazer bastante sentido. Aí a outra parte que eu fiz aqui, recorrência é vital. Recorrência é vital, porque se eu conseguir trazer um cliente, ele retome comigo, fazendo com frequência, mesmo para esse momento, fazer ele voltar, ou fazer aquelas pessoas que compraram, que comprem com frequência, que ótimo, que eu possa manter essa pessoa por perto. Talvez mesmo nessa estratégia do menos é mais, né, do menos e mais, mais para ofertar com algo menor aí para eles, seja no serviço, no produto, uma oferta mais em conta. Vou até entrevistar essa semana um fotógrafo que está fazendo um serviço de vitalício de contratos com os clientes de família, achei bem interessante. Como que o pensamento aqui é o seguinte: como que eu faço com que as pessoas comprem de mim com frequência? Não preciso comprar sempre, né? Que elas não precisa ficar vendendo sempre, que eu crie alguma coisa que elas tenham alguma recorrência. Esse pensamento em recorrência, ele segue tão importante quanto antes, né? E você vê que as empresas, os negócios em geral, digitais ou não, têm batalhado nisso, né? Já não é de hoje, Adobe, os canais aí de assinatura, né, de streaming e outras coisas. E na fotografia, por que eu não posso fazer algo parecido? Não estou falando de fazer obrigatório, mas pensar em ter pontos de contato com a pessoa. Então, sei lá, 3 sessões por ano, impressão todo mês, pensar nessas coisas, produtos diferentes cada mês, uma forma de ter o serviço com o produto atrelado de tempos em tempos e lembrar o cliente disso. Acho que faz muito sentido. Recorrência vital, os eventos retornando. Então, os eventos retornando, eu já tinha comentado, mas eu coloquei, até me antecipei, né? Os eventos retornando, é isso, quer dizer, vai ter mais uma correria aí de agenda, de se ajustar, de se puxar. Depois de tanto tempo parado, ninguém pode reclamar disso. Isso aqui vale para tudo, né? Isso aqui vai puxa tudo, porque não é só para o fotógrafo. Festas quer dizer fotos das pessoas que estão lá, que vão querer compartilhar, imprimir de alguma forma, fotocabine retomando, empresa de formatura retomando, pessoal de vídeo também, a indústria de uma forma geral. Os fabricantes de câmeras e impressoras também são impactados diretamente por isso, porque as pessoas começam a voltar, precisa ter, de repente, segurou a troca de equipamento, agora vai trocar, precisa de mais uma impressora porque vai ter mais evento, puxa tudo. Então, o lado social tem a ver com a vida, que a gente falou no começo. As pessoas vivendo suas vidas vai impactar em tudo e vai trazer um benefício aí generalizado, assim se espera, né? Mas, de novo, está bem desigual, assim, as cidades, estados estão com propostas diferentes. Eu falei aqui de São Paulo, né, dos congressos, mas também tem suas limitações, tudo muito desigual. A gente vê cidades de Minas, no Nordeste, abrindo para festas até 150 pessoas, com uma série de protocolos, né, tudo mais. Com a vacinação avançando, que é o que vai acontecer, a gente vai ver esse impacto ainda mais positivo. Então, assim se espera, né? Olhar para outros segmentos e adaptação. Quem fez essa lição de casa e se adaptou no período, então, um fotógrafo de casamento começou a olhar para a família ou fazer outras coisas, retrato, impressão, não sei o quê, ele manter isso, de alguma forma, até como aprendizado, né? O aprendizado não dá para ficar refém de uma coisa só. Isso vale para outras coisas também, mas não vem ao caso aqui agora, até de mídia social, de canais e tudo mais, né? Mas a gente não pode ficar refém. E adaptação não tem a ver com reinvenção. O que a gente aprendeu nesses 500 dias não é só reinvenção. Acho que a reinvenção é forçar a barra. É adaptação à realidade do mercado, se adaptar. Teve gente que saiu, sim. Teve gente que parou, que não deu, que foi fazer outras coisas. Mas teve gente que foi testar de outras frentes e conseguiu uma adaptação, algo bacana aí. E surgiram outros negócios, né? Outros negócios sessões que não existiam. Sessão remota não existia. Tem gente que vai manter outras formas de trabalho, gente que foi criativa e criou outros tipos de sessão, outros tipos de produto, começou a imprimir via WhatsApp, agora o WhatsApp está com foto em alta. Então, a gente viu uma transformação. Tem a ver com criatividade, mas principalmente com necessidade, né? É a oportunidade da necessidade. Então, tem que fazer algo com base nisso.
A experiência, essa parte é muito importante para estar ligada com 2022. A experiência. A experiência é o seguinte, qualquer sessão fotográfica é uma experiência. Estou saindo, ou a pessoa vem na minha casa, vou passar por aquela experiência. Vai ser boa ou ruim, né? Eu sempre falo isso porque na prática é isso. Fica lá 2 horas, podem ser 2 horas terríveis, pode ser meia hora fantástico, depende muito. O que me parece claro é que mesmo nessa retomada, nesse retorno, quem tiver a proposta de experiência mais fascinante, conseguir encantar de fato e tornar aquilo divertido, colaborativo, ter essa empatia, entender o que as pessoas querem, não fazer sobre o fotógrafo, não ficar impondo sua vontade. Falando no caso dos fotógrafos, levar para o cliente e criar com ele, criar essas experiências, vai se sobressair. A gente está vendo, eu trouxe vários cases aqui no meu canal, isso está muito claro e vai ser o marketing que vai fazer a diferença para 2022 e mesmo agora nesse segundo semestre. Então, a experiência, e vale para os outros negócios também, a experiência digital, o site, a tua presença online como negócio, seja você loja de foto, laboratório, marca grande, qual que é a experiência? É o mais do mesmo de antes da pandemia? Porque tem gente que está trabalhando da mesma forma que trabalhava antes, não mudou quase nada. É muito louco isso, porque tem ali e talvez seja engolido aí numa retomada, num novo modelo de pessoas que se adaptaram e criaram outros conceitos, né? Tá bem claro isso para mim. Vamos ver como vai ser isso a partir desse final de ano até o ano que vem. E a experiência não é só física, ela é a experiência digital de tudo, das telas, de como as pessoas estão fazendo, né? E se é bacana ou não, se aquilo faz sentido para mim ou não. E a experiência, como eu disse, é boa ou ruim, eu vou lembrar daquele negócio, daquele serviço, seja ele digital, físico, não importa, qualquer negócio de fotografia, e aí, se for marcante, vou querer fazer de novo, passar pela experiência de novo e recomendar para as pessoas. Então, experiência é muito importante e, para mim, é o marketing da diferenciação a partir desse ponto. E a última parte aqui, que eu acho que vale, o último momento aqui nosso, o segundo semestre, que já começou, agora é período de férias para muitos e tudo mais, e 2022. Estamos, como eu disse no começo, há 500 dias da Copa do Mundo, do Catar, né, que vem aí, que vai ser um outro evento, também deve ser bem diferente. Como será aí o último trimestre? Essa fase de adaptação desse trimestre agora, desse agosto, setembro, e aí outubro, novembro e dezembro. Pensar nisso, se preparar, traçar, de repente, 3 cenários de trabalho para qualquer um. Um cenário X, um cenário Y e um cenário Z, e trabalhar nessas 3 frentes, de repente uma otimista, uma mais realista, que talvez seja o que está acontecendo agora, e uma mais pessimista. E trabalhar ela em diferentes frentes, fazer essas linhas de trabalho para esses próximos 2 meses, depois para os outros 3 que vêm do ano, até terminar, e 2022. Agora, eu confesso que eu vejo um cenário que é lá fora, eu acho que vai ser muito favorável, então vai ter realmente um dos países que conseguiram avançar, prestar muita atenção no Reino Unido, que decretou o fim, né, das restrições e ver o que acontece lá, para nos dizer como vai ser, ver como vai ser nos Estados Unidos já voltou com máscara, né, com o negócio da Delta. O Reino Unido tem uma série de restrições, mas eles caíram com tudo. Vamos acompanhar e ver o que vai dizer esses próximos meses aí, principalmente semanas, em relação ao Reino Unido. Vai dizer muito para a gente aqui também, né? O que está já nos dizendo, porque parece uma fotografia do futuro, é que o número de casos de Delta vai explodir, né? Mas, como a gente está vendo lá fora, isso não necessariamente quer dizer mais mortes. Lembrando que a gente passou de 550 mil mortos, né? É uma tragédia histórica, um negócio inacreditável, que a gente não se dá conta dessa desgraça porque a gente está dentro dela e não consegue ter esse olhar com distanciamento. Lá na frente, daqui 5 anos, quando eu tiver a oportunidade de olhar para isso, se Deus quiser tiver condições de olhar para isso lá na frente, a gente vai ter a real dimensão da tragédia real que foi isso para tudo, para negócios, para as vidas das pessoas que foram impactadas, todos nós que perdemos pessoas próximas e viram pessoas partindo aí e vão partir mais pessoas, né? Então é realmente inacreditável, né? 550 mil pessoas
e num índice muito alto ainda, esse impacto que é complicado. Então, mas retomando, a boa notícia é essa vacinação, finalmente tendo os impactos aí, parece que vai avançar muito mais e vamos ter um cenário melhor, e aí é isso. O resumo dessa história toda, desses 500 dias aí, é que a vida depende disso, né? A fotografia depende da vida acontecer. Então, agora, e a fotografia, ela depende em todos os sentidos. Então, a gente vai ver como que vai ser lá em 2022. Daqui a um ano eu vou poder, talvez, olhar para agora, para essa análise de agora, e fazer uma nova análise com base no que aconteceu, para a gente saber de fato como foi. Mas, certamente, não dá para passar batido. 500 dias de pandemia impactaram muito o mercado, muita gente que saiu, muita gente no desafio, todos nós, né, nos transformando, nos adaptando e torcendo para uma situação melhor. Deixa seu comentário aí, se você chegou até aqui, comenta aí, deixa seu comentário sobre a tua visão desses 500 dias, como é que foi para você, o que você acha que vai ser esse próximo semestre, 5 meses e 2022. A gente está a 5 meses de 2022 e são 2 anos de praticamente vivendo desse jeito, né, com pandemia aí, é um negócio inacreditável, né? Então, é muito, muito histórico e impactante tudo isso. É isso. Lembra também de curtir aqui o vídeo, se possível, e seguir. Se você não segue ainda o meu canal, se inscreva no canal, porque isso ajuda a aparecer para mais pessoas, né? E levar esse conteúdo para colegas e para quem vive da fotografia. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima.